Oi, gente! Hoje temos a volta da participação do Dead Consciência aqui no canal, trazendo seu conhecimento jurídico. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobini e tem links das nossas redes sociais e nosso apoia-se no comentário fixado. Se vocês gostam do que eu faço aqui no canal, se inscreva, também se inscreva no canal do Dead Consciência, que faz uma análise mais jurídica das questões, não é? Aqui no canal eu faço mais uma análise política, meu mestrado e meu doutorado foram pesquisando política, embora um na área de história e outro na área de saúde. Não é? Então vamos direto para a nossa primeira pergunta para o DED. Quais as principais mudanças que você defende de forma a evitar esses abusos e tornar o judiciário menos sujeito a ser um instrumento do jogo político, o chamado lawfare? Vamos ver o que é que o DED Consciência tem a nos dizer. André, eu penso que os instrumentos estão aí, cara. O problema tá em quem os possui, ou seja, quem tem o poder de decidir se vai usar, se não vai usar ou como vai usar eles. Por exemplo, o juiz de primeira instância tem livre convicção para dizer que está convencido que o réu é ou não culpado, certo? Mas ele é obrigado a dizer na sentença o porquê. E esse porquê tem que estar relacionado com as provas, ok? Só que essas provas é ele que decide se deve ou não permanecer no processo. Tipo, essas aqui eu acho importante e essas outras eu acho irrelevante. Fazendo isso, existe a possibilidade dele moldar um cenário baseado em provas que quem não vê as outras que ele desconsiderou vai olhar para aquilo e dizer, realmente, esse cara é culpado. Percebe como essa dinâmica favorece o lawfare? Para combater isso, você tem a segunda instância. Você pode alegar que o juiz não deixou você se defender de forma plena, como manda a Constituição. Nessa segunda instância, o processo vai ser apreciado por um colegiado, mas eles vão receber a narrativa pronta. E nesse momento, a mídia já usou a primeira sentença para manipular a opinião pública, sendo que os desembargadores dessa segunda instância, pasmem, fazem parte desse público. Eles assistem ao mesmo jornal que você à noite, o mesmo jornal do final de semana, leem as mesmas revistas e são seres humanos passíveis de tomar decisões baseadas no coletivo para serem aceitos. Ou pior, existe a possibilidade de um acordo político. Qual o instrumento para isso? Os recursos especiais para o STJ e extraordinários para o STF, já que nesse nosso exemplo estamos falando de violação de lei federal, no caso o Código Penal, e direito fundamental da Constituição. E é lógico, considerando aqui que atende os requisitos de repercussão geral e etc, né? A gente está falando aqui só de mecanismos, não é uma aula de processo, beleza? O fato é que nesse momento fica mais difícil o acordo, porque o antagonista teria que fazer um acordo com todo o judiciário, mas difícil não é impossível, certo? Sem contar que a parte emocional humana persiste. Ela não deveria existir no julgamento que deveria ser objetivo, mas ela existe. Tá, e qual o mecanismo para isso? Bom, internamente a gente teria o Ministério Público, que possui promotores e procuradores de justiça e não de acusação. Temos os conselhos e corregedorias do judiciário e, externamente, nós temos os organismos internacionais que o Brasil fez acordo dizendo que iria seguir as suas regras. Se tudo isso falhar ou não tiver força suficiente como os internacionais, nós temos o lawfare. Então, veja que a cada instância e paralelamente a elas, nós temos instrumentos para barrar ou dificultar isso, mas também temos brechas que, dependendo da magnitude do acordão, podem sim resultar em algo repugnante. Agora, para pensar em instrumentos além desses, André, talvez a lei de abuso de autoridade ajude, na medida em que o juiz pensaria duas vezes antes de punir alguém, manipulando as provas que devem ficar dentro ou fora do processo por mero capricho, que seria razões meramente pessoais dele.
Ainda assim, eu penso que sempre vai ter brechas e eu não consigo pensar em nada que elimine de vez essa possibilidade. Eu estou muito de acordo quando você fala de uma lei de abuso de autoridade que talvez possa ajudar. Eu fico pensando no caso do desembargador que suspendeu o especial do Porta dos Fundos, claramente violando princípios constitucionais. Se ele teria feito isso, se nós tivéssemos mecanismo de punir os juízes que cometem esse tipo de atitude arbitrária. A gente não escuta muito falar sobre esse tipo de atitude na França, no Canadá, na Dinamarca, na Suécia. Talvez, não conheça a legislação desses países, mas talvez juízes que fazem esse tipo de coisa recebam algum tipo de punição. E aqui no Brasil eu fico com a sensação, novamente é uma conversa que nós podemos ter mais para frente, Dad, que o nosso judiciário age de uma forma muito impune e juízes fazem muito o que eles têm na cabeça e nada acontece com eles, eles não sofrem nenhum tipo de sanção. E toda instituição, e todo órgão, e todo funcionário público deve ser fiscalizado e quando comete excessos, comete erros muito graves, deve receber algum tipo de punição. E talvez aí esteja um pouco da explicação desse tipo de atitude arbitrária, né? Mas a gente pode conversar sobre isso em breve. Vamos então para a minha segunda pergunta. Minha segunda pergunta é sobre o excludente de licitude, né? O que é que você pensa sobre o excludente de licitude? Como é que você se posiciona diante disso? Vamos ouvir o que é que o Dad tem a nos dizer sobre o discutido excludente de licitude. André, eu penso que essas excludentes de ilicitude propostas nesse governo são meramente políticas. E eu te explico e fundamento. Por exemplo, vamos pensar naquela famosa excludente do susto. O que acontece hoje, se você é policial, tá lá no confronto com a bala comendo, vem alguém correndo na sua direção com um guarda-chuva preto, você pensa que é uma arma e dispara. Nesse nosso exemplo, o policial achou que estava na iminência de ser atingido ou dessa pessoa atingir terceiros e realizou disparos suficientes para neutralizar o perigo. Ele responde por homicídio? Não, isso já é excludente de ilicitude. É uma espécie que a gente chama de discriminante putativa. Eu vou ler aqui um trecho do livro do jurista Guilherme Nucci, de 2014, ou seja, bem antes dessa discussão, que trata do tema, e você vai conferir que o que temos hoje é exatamente a proposta do susto do Moro. Olha só, abre aspas. Discriminantes são excludentes de ilicitude. Putativo significa imaginário, suposto, aquilo que aparenta ser verdadeiro. Portanto, as discriminantes putativas são as excludentes de ilicitude que aparentam estar presentes em uma determinada situação quando, na realidade, não estão. Situação exemplificativa de 2014, ainda pelo professor Nucci. O agente pensa estar agindo em legítima defesa, defendendo-se de um assalto, por exemplo, quando, em verdade, empreendeu desforço contra um mendigo que, aproximando-se casualmente da janela do seu veículo, pretendia apenas lhe pedir esmola. Fecha aspas. Esse exemplo de 2014 te lembra alguma coisa? É o mesmo exemplo que eles venderam como novidade em 2019 e que até parte da esquerda comprou, não é verdade? Outra excludente polêmica é essa contra manifestantes. Bom, esse projeto basicamente exclui o crime de militares e policiais que agirem contra atos terroristas quando for decretada a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que decorre lá do final do polêmico e muito mal interpretado artigo 142 da Constituição Federal e que também é regulada pelo Decreto 3.897 de 2001. Em linhas gerais, não tem muita novidade ali também, e eu explico. Suponhamos que nem seja decretada a GLO, não precisa. Há uma manifestação no centro de São Paulo, alguns participantes se exaltam e começam a destruir o patrimônio público e privado.
Um policial vê um deles com um molotov aceso, correndo em direção a um banco com pessoas dentro, em posição de arremessá-lo. Hoje, a lei autoriza esse policial disparar quantos tiros forem precisos para sanar o perigo. Hoje já é assim e o projeto, em sua maioria, não traz nenhuma novidade. É basicamente político como aquele do Moro. Ele só serve para agradar uma parcela de mal informados que não sabem como funciona hoje, logo acham que isso é uma mudança. Então, qual o problema de tudo isso se não vai mudar nada na prática? O problema é a mensagem que isso passa. Mais ou menos o inverso de criminalizações específicas como o feminicídio, por exemplo. Nesse último caso, a conduta de matar uma mulher já seria homicídio, certo? Mas, diante de uma triste realidade de altos índices de homicídios específicos contra a mulher, o legislador entendeu acertadamente, a meu ver, punir com mais rigor esses casos específicos, criando a figura do feminicídio, ou seja, passando essa mensagem para a sociedade. Então, se a gente pensar nessa dinâmica, a mesma coisa acontece com essas excludentes, só que de forma inversa. O objetivo seria passar uma mensagem para os agentes de segurança que eles podem agir com impunidade diante de certos casos. E aí a gente pensa, como essa mensagem vai chegar nessa galera? Nessa galera que eu digo é uma parcela dos agentes de segurança mal informados. Porque tem aqueles que sabem e reconhecem tudo isso que a gente está falando aqui. Será que é muito remota a ideia dessa galera entender que eles agora estão meio que livres para conter as manifestações e começar a disparar contra manifestantes deliberadamente? Eu não acho isso uma hipótese sem cabimento. Pelo contrário, considerando o atual cenário imediatista de leitura de cabeça de matéria, eu acho bem plausível e perigoso passar esse tipo de mensagem para quem é autorizado a carregar um fuzil em nome do Estado. Bom, bem resumidamente é isso, André. Claro que há várias outras coisas para comentar sobre esse projeto, mas isso demanda um vídeo específico, né? Eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisa aqui, pelo menos para iniciar ou fomentar um debate mais aprofundado sobre esses temas. E se quiser saber mais, cola lá no meu canal, Dead Conscience, demorou? Obrigado, André, mais uma vez pela oportunidade. Nem preciso falar que a gente está junto nessa missão, certo? Um abraço. Excelente, Ded. Estou com você, estamos juntos. Agradeço muito sua participação aqui no canal e tomara que tenhamos novas participações suas. Aqui eu acredito que vamos ter sim. E vamos ver se a gente organiza alguma live, alguma coisa. Um abração e até o próximo vídeo. Quem gosta de análise política, se inscreve aqui no canal A Nova Máquina do Tempo. E quem quer um canal mais de uma análise do direito feita por uma pessoa do campo progressista, não se esqueça de se inscrever no canal do Dead Conscience. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.